Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe em mais esse dia. Estamos aqui de volta com essa série de mensagens libertadoras. Sabe, é maravilhoso a gente poder entender pela palavra de Deus. Cara, vou ler de novo aqui com você os textos que nós lemos no último vídeo, cara, porque é poderoso demais, Romanos capítulo 5. Falando ali, fazendo uma clara comparação, né? Entre a obra que Jesus realizou, a obra que Deus realizou em Cristo e o pecado de Adão, que trouxe todo esse prejuízo para a humanidade. Então agora em Cristo Jesus nós temos a solução. Sabe? Então assim como quando a gente vem para Jesus, cara, a gente crê que todos os nossos pecados foram perdoados, sabe? Que por mais que a gente tenha cometido erros, por mais que a gente tenha errado, sabe, Ele perdoa os nossos pecados, a gente também tem que saber que Ele cura também as nossas doenças. Mas isso depende da gente exercer a nossa fé, o quanto a gente tem de certeza. Tá? Então, quero mostrar para você de novo os textos, é muito legal a gente ler, porque eu te mostrei a doença como um problema espiritual e Jesus como a solução. Ó. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Que dádiva? A obra da cruz. E transgressão? A transgressão de Adão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, Adão, muitos mais a graça de Deus, isto é, a dádiva, a obra da cruz, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Amém, queridos? Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado. Quem é a dádiva de Deus? Jesus. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, o pecado de Adão. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então é isso aí. Em Cristo Jesus nós fomos justificados. E justificação é isso, né? Justificar é tirar todo o prejuízo. Não porque a pessoa não tenha cometido falha, né? Mas porque aquela falha da pessoa foi abonada, foi creditada. Não é assim quando a gente está no trabalho, que a gente falta um dia, de repente vai vir um desconto. Mas se a gente apresenta um atestado médico lá no RH, a falta é abonada, é justificada. E uma vez que está justificada, o desconto não vem mais. Então, em Cristo Jesus, nós que éramos pecadores, agora cremos nele, a consequência dos nossos pecados, que era a morte, a doença, agora em Cristo Jesus, como fomos justificados, esse prejuízo é retirado. Não teremos mais prejuízo, temos acesso à saúde. Verso 17. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Quem é a imensa provisão da graça? Jesus. Então, receber de Deus a provisão da graça é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe? A dádiva da justiça. Reinarão em vida. Então, olha só. Então, a morte estava reinando até Jesus. De Jesus em diante, reina a vida para todos aqueles que creem. Sabe? Por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, em Jesus, a vida reina. E se a morte reinou até Jesus, junto com a morte a doença, agora em Jesus a vida que reina, junto com a vida, a saúde. É isso que você precisa entender. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens, mais uma vez. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E aí eu terminei. Jesus venceu para que nós tenhamos direito à vida plenamente saudável. Isso que eu e você precisamos entender. Quando eu olho para a palavra vida, eu preciso olhar para uma vida plena. Jesus não veio para me dar simplesmente uma vida de qualquer jeito. Vida de qualquer jeito eu tinha antes de Jesus. Jesus ele veio para trazer vida espiritual para mim. Uma vez que a vida de Deus entra em mim, então agora essa vida também transborda para o meu corpo físico, me dando saúde, gerando saúde. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai dar vida ao corpo mortal de vocês. Então o Espírito Santo, que é a vida de Deus habitando em mim e em você, dá vida também ao nosso corpo físico.
Agora, tudo isso depende muito da maneira como eu enxergo. Porque tudo isso que eu estou falando até aqui não é tão difícil do pessoal crer. Pela palavra de Deus, tudo aquilo que eu estou falando é realmente. Jesus levou e tal, realmente, ele morreu na cruz, realmente, ele fez uma obra. Mas e quando chega na hora que o sintoma de doença ele se manifesta na minha vida? Como é que fica isso? Como é que fica na hora de eu exercer fé para mim mesmo? De eu entender que eu preciso tomar posse pela fé de saúde? É a pergunta que eu vou te fazer aqui e é a pergunta que a gente se faz, ó. Será que Deus quer me curar? Porque muitas vezes é aqui que mora a dúvida. Do ponto de vista geral, o povo de Deus não tem dúvida com relação ao poder de Deus. Ele pode me curar, mas será que ele quer? A nossa dúvida mora exatamente aí, na vontade de Deus. E não tem por que você ter dúvida da vontade de Deus nessa área, uma vez que a vontade de Deus nessa área já está revelada na sua palavra. Então, se a vontade de Deus está revelada e eu estou com dúvida, é porque eu não conheço. Então, eu preciso conhecer a vontade de Deus nessa área. Então, a partir do próximo vídeo, eu vou te mostrar na palavra de Deus qual é a vontade de Deus para a nossa vida com relação à saúde. Tá bom? Então, deixa teu like nesse vídeo, deixa teu comentário, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.